e a gente vai ver uns negócios bem legal. Então, vamos lá, né? Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Vocês estão vendo aí? Show. Sim, senhor. Você vai me dando feedback, né, Matheus? Se a galera estiver falando alguma coisa no chat. Vou sim, pode se preocupar. Beleza, então vamos lá. Nas últimas aulas, a gente já viu os tipos básicos, né, de dados, inteiro, double, char e etc. Então, hoje a gente vai ver praticamente o último tipo de dado, que dos mais básicos, que é o dado de string. Então, antes deixa eu fazer logo a estrutura básica do nosso código em C. Então, vamos lá. Ainda está pequeno? Deixa eu aumentar mais. Tá melhor? Depois deixa eu voltar aqui para o tamanho normal do VS Code. O VS Code não está indo. Cadê a fonte? Fica pequeno assim, ó. Dá para ver? Tá bom? Porque o VS Code não tá querendo, não. Não gosta de mim. Então vamos lá, galera. String. A gente viu o tipo de dado que era o char. Que o char, ele basicamente é um único caractere. A string, ele é semelhante, só que a diferença é que a string, ela é... Tem que gente querendo entrar. String é um conjunto de caracteres. Então, na verdade, a gente já está usando strings há muito tempo e só não sabe. Por exemplo, quando você vai fazer aqui um cout, você faz um olá, na verdade, o que você está usando bem aqui é um string. Toda string em C, ela é escrita dentro de aspas duplas. Então, para a gente declarar um string, a gente escreve string, dá um nome para ela, que eu vou chamar palavra, e você pode atribuir ela ou não. Então, aqui eu declarei uma string, palavra, e aí eu posso fazer uma atribuição para ela. Eu digo que palavra vai receber, por exemplo, carro. Normal, que nem está utilizando qualquer outra variável e eu posso imprimir ela como qualquer outra variável. String palavra. E se eu rodar? Normal. Tranquilo. Só que a string, ela permite algumas coisas muito interessantes para a gente. Então, primeiro, algumas coisas que a gente precisa considerar é quando a gente for ler strings. Então, a leitura de strings é normal, com CIN. Vamos rodar aqui. Teste. E ele imprimiu normal. Só que uma coisa para prestar atenção é que as strings, elas são separadas tanto por enter, por quebra de linha, como por espaço. Então, digamos que eu faça assim. Eu declaro em palavra um e palavra 2. E aí eu leia elas com o CIN. Dessa forma aqui. Palavra um, palavra 2. Eu vou imprimir elas também. O que acontece é que, por exemplo, vamos rodar aqui esse código. Se eu digitar, por exemplo, carro e nuvem, separadas por um espaço, o que acontece, ó, ele imprimiu junto, inclusive, porque eu não dei um espaço entre elas. O que acontece é que a palavra carro, ela vai para a primeira que eu li, que seria a palavra um, e a palavra nuvem vai para a segunda que eu li, que seria a palavra 2. Porque o que tá acontecendo aqui é que o C, vocês já devem ter reparado isso com outros tipos de dado, inclusive, o C ele se vai separar pelo espaço. Só que vão existir questões em que a gente vai precisar ler uma linha inteira, incluindo espaços. Então, o que a gente vai fazer aqui é utilizar outra função de leitura, que é a função getLine.
Nessa função getLine você passa o cin, porque é como se ela utilizasse o cin para fazer a leitura, e você vai passar a variável que você quer ler. Então aqui, por exemplo, vou declarar só uma variável string palavra, frase, no caso, que eu vou ler uma frase, e eu coloco aqui a variável dentro da função. Então, como usar essa função getLine? Uso o getLine. Aqui você sempre coloca o cin dentro, normalmente você não vai colocar outro valor aqui, e a variável que você quer ler. E aí a gente pode imprimir. Aí, nesse caso, ele vai ler até uma quebra de linha, ou seja, até eu digitar Enter. Então, vamos testar aqui. Deixa eu rodar. Então, posso digitar bom dia. Tem que ter um espaço, né? E ele leu o bom dia e escreveu o bom dia todo. Então, ele está lendo incluindo esse espaço. Até aí, tranquilo? Alguma dúvida? Show. Então, vamos lá. A gente utiliza o C++, entre alguns outros motivos em relação ao C normal, porque é muito mais fácil trabalhar com strings em C++ do que em C. E se vocês estiverem vendo isso na disciplina da graduação, vocês vão perceber isso. Um exemplo de umas facilidades que a gente tem com o C é o operador, a soma, né? A gente usa isso aqui para somar números e etc. Só que quando você faz isso aqui com string, esse caractere de soma, ele tem a função de concatenação. Então, digamos que eu tenho aqui uma palavra 1, eu vou chamar de olá. E eu tenho palavra 2, vou chamar de olá mundo. O que eu posso fazer é que numa terceira string, eu posso dizer que essa terceira string ela recebe a palavra 1 mais a palavra 2. Então, o que vai acontecer aqui é que o C ele vai pegar esse conjunto de caracteres aqui e vai juntar com esse outro aqui, fazendo um conjunto de caracteres só. E isso aqui pode ser bem útil para a gente. Então, se eu imprimir isso aqui, ele vai imprimir Olá Mundo, inclusive tudo junto, porque eu não coloquei nenhum espaço aqui entre eles, né? Se eu colocasse aqui um espaço, aí agora ele ia imprimir certinho. Certinho. Então, beleza. Além disso, o que é que a gente pode fazer com strings? A gente pode pegar uma função chamada size. Então, eu vou ler aqui essa palavra e eu vou imprimir palavra.size. O que essa função faz é que ela retorna a quantidade de caracteres que essa palavra tem. Então, no caso, você declara aqui a variável e aí você escreve o nome da variável, ponto, e essa função size. Essa função aqui ela é um pouco diferente de ser utilizada das outras, né? Porque as outras você normalmente escreve a função e, por exemplo, passaria aqui como parâmetro, né? Então, tranquilo. Então, vamos testar aqui. Se eu digitar, por exemplo, oi é uma palavra com duas letras. Se eu digitar olá, vai ser uma palavra com 4 letras. Até aí, tranquilo. Vou deixar aqui como comentário para ir guiando. Opa. Dá sim. Dá sim. Vamos fazer aqui um exemplo. Palavra e palavra 2. E vamos ler. Então, se a gente ler aqui, palavra com palavra 2, pegar aqui palavra.size, no caso isso aqui vai ser retornado como inteiro, e aí eu posso ler. Mas palavra 2, ó, agora veja que eu estou utilizando essa segunda variável, que é a que eu quero, ponto size. Então, vamos ler aqui. Carro, moto. Carro tem 5 letras, moto tem 4, 5 mais 4, 9. Tranquilo? Era essa a dúvida? Show. Então, beleza.
Não tem só essa função. Ah, uma coisa importante que é legal de citar é que se eu já tenho uma palavra, uma string, no caso, eu estou querendo falar palavra porque é o jeito que eu estou declarando a variável, mas se eu já tenho uma string com um valor fixo, por exemplo, digamos, um olá, olá. E aí, eu posso usar esse mais aqui, esse aqui no caso das strings, isso aqui vai ser uma concatenação, eu posso usar para adicionar letras à string. Então, mesmo se eu já tiver uma string fixa como olá, eu posso ir adicionando. Então, vamos fazer assim. Vamos declarar outra string aqui, que eu vou chamar de adicionar, e a gente vai ler isso aqui. Adicionar, e aí eu vou printar a palavra, concatenação com adicionar. E aí o que eu digitar aqui, ele vai juntar com olá, por exemplo, se eu digitar teste, olá teste, ou seja, ele já junta com olá e, e, e faz essa concatenação aqui. Então você pode ir adicionando conforme o programa estiver rodando. Isso pode ser bem útil. Além dessa função .size que a gente viu aqui, ela tem outra função que é bem interessante, que é meio que o contrário de você fazer de você adicionar, que é o popback. Então eu posso fazer palavra.popback. E o que isso aqui faz é que ela vai pegar o último caractere da palavra e vai tirar. Então, se essa palavra aqui, por exemplo, for... Eu estou usando bastante o lá. Se essa palavra aqui for e eu der um palavra.popback, o que vai acontecer é que o último caractere dessa palavra aqui é uma exclamação. Então, o que ele vai fazer? Ele vai tirar essa exclamação. A gente imprimir agora a palavra. Imprimiu sem o olá. Se eu der mais um popback, agora ele imprime só OL. Ele tirou, uma vez aqui nesse popback, ele tirou essa exclamação e no outro ele tirou o A. Uma última função que pode ser útil é a função clear. Como o nome já sugere, a função clear, ela limpa a palavra inteira, ou seja, ela apaga tudo. Então, digamos, a gente já sabe que esse programa bem aqui que eu fiz, ele vai escrever só OL, porque ele tem a string olá, exclamação, ele tira a exclamação e ele tira o A. Então, se eu der um palavra.clear, e agora eu tentar imprimir palavra, o que vai acontecer? Deu um erro aqui no meu código. Esqueci um ponto e vírgula. Ó, vocês podem ver que em comparação com antes, ele colocou uma quebra de linha a mais aqui, porque a palavra, a string palavra, ela tá vazia, porque eu mandei um clear aqui, eu usei a função clear e ele limpou toda a palavra, ou seja, vai ser um conjunto de caracteres vazio, vai ser só assim. Isso aqui pode ser útil, por exemplo, em algum código que você precise ficar limpando constantemente algum string e colocando coisa nova em cima. Então, essa função aqui facilita bastante para você fazer esse processo. Alguma dúvida? Dá para fazer tipo imprimir só imprimir só palavras com 4 caracteres? Como assim, Mikael? Eu Ah, acho acho que que seria entendi. tipo. Seria tipo só imprimir as palavras que tenham 4 caracteres, né? Ah, entendi. Foi exatamente. Entendi. Então dá sim. Eu vou fazer. Pronto, pode ser. Posso fazer agora, na verdade. O clear, deixa eu só repetir a parte do clear, que o clear é bem rápido. Essa função clear, ela vai limpar, assim, ela vai apagar todos os caracteres da string, que no caso aqui o nome da string que a gente deu é palavra. Então, por exemplo, deixa eu voltar aqui, deixa eu tirar esse popback. Eu tenho essa string aqui chamada palavra, que ela recebe um olá. O que eu faço aqui, ó, vou imprimir ela aqui antes. Se eu rodar aqui esse código, ó, eu tenho a string palavra, que ela é olá,
E aí eu mandei imprimir bem aqui nessa linha, que foi o que ele fez. Aí eu fiz um palavra.clear, aqui palavra seria o nome da sua string, né? Você escreve o ponto clear e aqui ele vai apagar todos os caracteres dela. Então, antes o que era olá, agora é uma string vazia. Então, quando eu tento imprimir ela de novo, ó, ele não imprime nada, porque não tem o que imprimir, e ele só faz a quebra de linha que eu pedi. Ficou claro a parte do ponto clear? Show. Então, vamos fazer o exemplo de só imprimir as strings com certo número de caracteres. Então, vamos fazer assim. Eu vou imprimir, vou colocar um número fixo, que eu vou colocar 10 palavras. Não, 10 palavras não, vou colocar 5. E aí, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um string, um vetor. Eu posso fazer vetor de strings, então eu vou fazer aqui palavras. Não, deixa eu tirar palavras, que eu já estou usando isso aqui demais. Vou colocar coisas. Eu vou fazer ela com um tamanho 5 e eu vou ler. Então, a gente vai ler aqui. Olha que interessante, a utilidade mais direta da função size é que... Ah, não, nesse caso aqui eu não vou ter que utilizá-la não, mas eu mostro já. Menor que 5, mas pronto. Eu vou ler aqui o nosso vetor de palavras com 5 palavras. Eu vou rodar aqui de novo por ele, pelo vetor que agora eu já li, e eu vou fazer o quê? Se coisas i ponto size, se ele for igual a 4, por exemplo, então a gente imprime coisas i, senão não imprime. Show. Então, vamos rodar aqui. Então, vou digitar, são 5, né? Eu vou digitar oi, olá, moto, bola e pedra. Ele só imprimiu moto e bola porque essas duas palavras aqui são as que têm 4 caracteres. As outras que têm uma quantidade diferente, ele não imprimiu. Que no caso foi o número que eu especifiquei aqui, foi 4. Ficou claro o exemplo? Show. Então vamos para a última coisa que a gente tem que abordar sobre strings, que é o seguinte. Opa, assim, vamos lá. Deixa eu olhar quem foi que perguntou. Foi o... Nossa, eu perdi. Nossa, tá aqui, o Mikael. O Mikael, ele perguntou se a gente poderia, por exemplo, fazer um programa que eu digito uma quantidade X de palavras e o meu programa ele só vai imprimir as palavras que tiverem uma quantidade que eu determinar ou que alguém determinar de letras. Então, é exatamente isso que a gente está fazendo aqui. Eu nem precisava dessa variável, na verdade. Eu declarei um vetor de strings que vai ter tamanho 5, que eu chamei de coisas, e eu fiz um for aqui, que esse for está indo de 1 até 5, e eu estou lendo. Estou lendo cada uma dessas que eu chamei de coisas e estou colocando em um espaço do vetor. Depois que eu li tudo, eu vou rodar um for pelo mesmo vetor, que agora está preenchido com palavras que eu digitei no teclado, e eu vou testar. Se coisas ou seja, se a posição do vetor que eu estou olhando naquele momento, o tamanho dela for igual a 4, ou seja, ela tiver 4 caracteres, então a gente imprime ela. Se não, a gente simplesmente passa reto. Ficou claro o que o código está fazendo? Show. Nenhuma dúvida nesse assunto? Ok. Vamos lá. A última função de strings que a gente vai abordar hoje, que pode ser bem útil, é o seguinte. Na realidade, por baixo dos panos, um string ela é implementada de uma forma bem parecida como um vetor de caracteres. E isso dá algumas propriedades interessantes para a gente, que é o fato de eu poder acessar uma string como se ela fosse um vetor. Como assim? Digamos que eu tenha a palavra carrossel. Se eu quiser, por exemplo, acessar a primeira letra dessa palavra, eu posso dizer que eu quero acessar a palavra 0. E é o que acontece?
ele imprime só o C, ou seja, ele imprime a primeira letra da palavra. Como se realmente isso aqui, na verdade isso aqui é, mas tratando isso aqui como se fosse um vetor de caracteres. Então, lembrando, o vetor ele vai do zero até n-1, né, sendo n o tamanho do vetor. Então, se eu quisesse, por exemplo, imprimir segundo R, 0, 1, 2, 3. Então, por exemplo, palavra 3. Lá, é importante. E aí ele vai imprimir o R. Isso daqui dá algumas utilidades legais para a gente, porque, por exemplo, eu posso imprimir, eu posso pegar essa palavra carrossel e digamos que eu quero trocar uma letra dela. Então, se eu pegar, por exemplo, palavra I, ou palavra um, por exemplo, que seria a letra A, e eu quero trocar ela para I, aí eu posso imprimir essa palavra, essa string, eu estou querendo falar direto a palavra, porque é assim que eu estou declarando, mas essa string, e aí ele trocou o A pelo I como Cirrosel. Agora, um negócio que eu quero chamar a atenção é que, olha que interessante, aqui eu tô chamando essa... Oi. Ótimo, era exatamente isso que eu ia comentar agora. Que é o seguinte, quando a gente está tratando de conjuntos de caracteres, ou seja, de strings, a gente tem que usar aspas duplas. Quando a gente está tratando de um único caractere, a gente tem que usar aspas simples. Isso, de começo, pode parecer uma diferença sutil, mas com o tempo vocês vão pegar o jeito. O que é que acontece? O chá fica bem claro. Se eu declarar um chá letra, claramente ele é um único caractere, então eu vou ter que usar aspas simples. Agora, quando eu estou trabalhando com strings, como é que eu sei quando eu tenho que usar aspas duplas e quando eu tenho que usar aspas simples? Basicamente, vamos dizer aqui essa palavra carrossel. O que acontece, ó, carrossel. O que acontece é que na verdade, cada letra dessa string aqui, ela está realmente representando uma posição de um vetor. E essa posição de um vetor, ela tem o tamanho de um chá, né? Então, aqui seria a posição 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É a contagem. Então, beleza. O que acontece é que cada uma dessas letras está realmente representando a posição do vetor. E o vetor, ele tem um tamanho fixo. Então, eu sou obrigado a, quando eu vou acessar alguma posição de um string, eu realmente colocar como se fosse um caractere. Porque realmente eu não poderia fazer isso aqui. Porque um conjunto de caracteres, ele não tem o mesmo tamanho de uma... Ó, até dá erro, inclusive, ele fala, ó, uma entidade do chá não pode ser atribuído para um tipo chá. O que acontece é que como o espaço aqui da string ele só tem o tamanho de um caractere, eu não posso atribuir um conjunto de caracteres, porque isso aqui tem um tamanho diferente de um chá. Então, eu sou obrigado a fazer isso aqui como um chá, ou seja, com aspas simples. Agora, digamos que eu pegasse essa palavra carrossel aqui e eu fizesse mais igual, ou seja, eu estou concatenando com uma exclamação. Por que que isso aqui funciona? Porque eu não estou pegando um espaço de memória desse vetor, que é esse vetor de caracteres, que é a string, e estou tentando colocar um conjunto de caracteres. Aqui o que eu estou pegando é essa string chamada palavra, e eu estou adicionando a ela uma exclamação. E aqui, essa exclamação, tudo bem, ela está sendo tratada como um conjunto de caracteres, porque eu não estou tentando colocar ela num espaço que ela não cabe. Eu estou pegando e adicionando ela na frente. Deu para entender a diferença? Mais ou menos. Pronto. Vamos. Deixa eu tentar aqui fazer um exemplo para. Deixa eu olhar aqui. Ok. Vamos fazer um primeiro exemplo aqui de usando tudo que a gente aprendeu, que eu acho que vai dar um esclarecido e a gente aproveita e relembra chá.
Digamos que eu quero pegar uma frase qualquer e aí eu vou capitalizar, ou seja, eu vou colocar para maiúsculo a primeira palavra, a primeira letra de cada palavra dessa frase. Ou seja, digamos que eu tenho a frase hoje foi um bom dia. O que eu quero fazer é que, dado uma frase dessas, eu quero pegar e para cada caractere eu trocar ele por maiúsculo. Então, hoje foi um bom dia. E eu quero que meu programa me retorne uma frase assim. Todo mundo entendeu qual é o problema que a gente está tentando resolver? Beleza. Então, vamos começar a pensar sobre esse problema aqui. Primeiramente, a gente vê que a gente tem que ler uma frase. Então, para ler uma frase, a gente não vai poder utilizar o CIN, porque o CIN a gente não consegue ler uma frase com espaços nele. Então, a gente vai utilizar o getLine. Ok, então vamos declarar uma string para guardar essa nossa frase. E a gente vai utilizar o getLine, que eu esqueci de adicionar a sintaxe dele aqui. Então, eu vou adicionar. O getLine, CIN e o nome da string. Ok. Então, vamos fazer isso aqui. GetLine, CIN, o CIN já é da... E, no caso, frase, que é o nome da variável que a gente vai ler. Beleza. Agora, deixa eu lembrar aqui para vocês como é a tabela ASCII, porque a gente vai ter que trabalhar com caracteres. Pronto. Não, abri link não. Abri imagem. Aqui, ó, a gente tem a tabela ASCII. Vocês lembram que da aula que foi até o Marcos que explicou, que cada caractere, ele representa um valor numérico. Tá aqui, ó, decimal. Então, por exemplo, o A, ele representa o valor 65. O B, ele representa o valor 66. O C, 67, por aí vai. O que a gente vai fazer? Como a string, ela é meio que um vetor de char, o que a gente pode fazer é que a gente pode pegar o número da tabela ASCII e de cada caractere e checar se ele é minúsculo ou maiúsculo. Por quê? Os caracteres minúsculos, eles começam aqui no A, né? E tem o número 97. E eles vão até o Z, que tem o número 122. Então, basta a gente pegar e checar se o caractere específico ele tem a correspondência em decimal dele da tabela ASCII dentro desse valor. Então, vamos lá. GetLine. Deu para entender a lógica de como transformar do minúsculo para o maiúsculo? De como saber se um caractere é minúsculo, na verdade? Show. Então, beleza. A partir desse momento aqui, a gente já consegue ler a frase. Aí é nessa hora que a gente vai se aproveitar daquelas propriedades da string. Primeiro, eu sei que uma string ela é um vetor de caracteres, então eu posso percorrer como se fosse um vetor qualquer. Então eu posso fazer um for, um t igual a 0 e menor que. Se fosse um vetor que eu teria, eu saberia qual seria o valor que ele ia digitar, eu ia colocar aqui. Mas a gente viu a função .size que ele dá pra gente, que ela dá pra gente o tamanho da string. Então, é aqui que ela começa a ser útil. Sempre que a gente quiser percorrer uma string, a gente pode utilizar dessa função aqui. Então, eu vou fazer frase.size. E aí, ele vai fazer um for de i, que esse i vai começar em 0, e ele vai até o tamanho da string em questão. E mais. Então, o que é que eu posso fazer aqui? Só para ver se está funcionando, eu posso imprimir em uma linha cada um dos caracteres da string, por exemplo. Então, se eu digitar hoje foi um bom dia, ó, ele consegue imprimir aqui, ó, cada um dos caracteres. Inclusive os espaços, porque a gente utilizou o getLine. Então ele consegue pegar os espaços. Então, ok, a gente está conseguindo acessar individualmente, de uma forma bem semelhante a como se a gente estivesse acessando um vetor, os caracteres dessa string. O que a gente precisa observar aqui? Deixa eu abrir aqui de novo o terminal. Na frase, hoje foi um bom dia. Qual a lógica que a gente poderia utilizar para saber quando é o começo de uma palavra? Qual é o primeiro caractere de uma palavra? O que é que vocês têm de sugestão para a gente fazer isso? Logo depois do espaço.
depois de um espaço vazio. Boa. Então, a gente vai olhar para o espaço e depois do espaço, então, teria um caractere. Uma exceção que a gente tem que observar aqui é que o primeiro caractere de toda a palavra, ele também tem que ser maiúsculo e não tem nenhum espaço antes dele. Então, a gente tem que checar quando for o primeiro caractere para ficar esperto nisso. Mas, no geral, sim, o primeiro caractere da palavra ele vem sempre depois do espaço. Então, vamos fazer isso. Beleza, a gente tem um for que está rodando a string. Então, o que a gente vai testar? Primeiro, vamos testar logo o primeiro caractere. Se i for igual a 0, ou se, o outro caso, se i menos 1, não, i não. Se frase i menos 1, que eu estou errando para digitar, frase i menos 1 foi igual a, agora a gente tem que prestar atenção. Como a gente está comparando um caractere que está dentro da string, a gente tem que usar as aspas simples, porque a gente está mexendo só com um caractere e a gente está fazendo uma comparação. Então, como a string ela é formada só por caracteres, um vetor de caracteres, então a gente precisa usar as aspas simples. E aqui, no caso, seria o caractere espaço. Então, se o i for igual a 0, o que é que significa i ser igual a 0? Que é o primeiro caractere da nossa string. Ou então, i menos 1, frase i menos 1 seria o caractere anterior. Se o caractere anterior ele for um espaço, então a gente vai mexer nele. Ok. Agora, o que a gente precisa ver? Vamos voltar lá para a tabela ASCII. E a primeira... pronto, o Michael falou aí a primeira palavra, boa. Então, voltando aqui para a tabela ASCII, o que a gente precisa é checar se o caractere é minúsculo. Porque, por exemplo, digamos que a pessoa já digitasse hoje foi um bom dia. Fala, meu Deus. Bom dia. Com as palavras começando em caractere maiúsculo, a gente não precisa fazer nada. Então, primeiro, vamos checar se a gente precisa fazer alguma coisa. Se o caractere que a gente está observando, ele está entre o A e o Z. Como é que a gente pode testar isso? Se frase I, que é o caractere que a gente está olhando agora, se ele for maior ou igual a A, ou se o caractere I, desculpa, I, se ele for menor ou igual a Z. Por que eu posso fazer isso aqui? Como o chá, ele na realidade ele é um inteiro, e aí o que o computador faz é checar nessa tabela ASCII qual a representação dele, a gente pode fazer muitas operações e comparações tratando ele como se fosse um inteiro. Então, na realidade, o que esse if está fazendo aqui, ele está olhando, tá, eu tenho esse caractere que está na posição i dessa string. O valor numérico desse caractere, ele é maior do que o valor numérico do caractere A e menor do que o valor numérico do que o caractere Z? Se for, ele entra nesse if. Então, a gente pode comparar caracteres como se eles fossem strings. Beleza. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Aí a gente vai de novo para a tabela ASCII. Beleza, eu tenho aqui o A, que é o valor do Azinho, e eu vejo que para eu transformar esse A aqui em A maiúsculo, eu teria que pegar esse valor dele, que é 97, e levar lá para 65, que é o valor do Azão, do A maiúsculo. E se vocês observarem, sempre vai crescendo de 1 em 1. Então, o valor do B é 98, do B minúsculo é 98, do B maiúsculo é 66. Do C minúsculo é 99, do C maiúsculo é 67. Então, a gente pode só fazer uma subtração para jogar de qualquer caractere aqui para um caractere maiúsculo, no caso. Então, basta eu pegar o 97 e eu tirar a diferença para dar 65. Que nesse caso aqui vai ser 32. É 32, né? Não sei fazer conta, mas não. É 32. Tá, então, se eu subtrair 32 desse valor aqui do A, ele vai se tornar um A maiúsculo.
Mesma coisa para qualquer um dos caracteres. Se eu pegar o Z, que é o 122, e eu subtrair 32, eu vou chegar no 90. Então, a gente pode fazer isso. Eu posso dizer que frase I, ou seja, o que é frase I? O caractere na posição I desse vetor de caracteres, que é a frase, ou em outras palavras, dessa string, que é a frase, ele vai receber ele mesmo menos 32. Aí, tá tranquilo. Se tiver alguma dúvida, pessoal, pode falar, que a gente tenta tirar. Show, show. Beleza. Eu tô indo rápido, ou tá dando, tipo, eu tô falando muito, às vezes eu me empolgo e começo a falar muito rápido as coisas, então, show, show. Valeu pelo feedback. Então, vamos lá. Beleza, então o que é que a gente tá fazendo aqui? Estamos testando, frase I, ok. Aí, se o nosso caractere ele é entre A e Z, a gente transforma ele para maiúsculo. Então, aqui, depois da gente fazer isso, basicamente é imprimir a nossa string. Então, vamos imprimir a frase e vamos ver se funcionou. Bem, então, vamos lá. Hoje foi um bom dia. Hoje, maiúsculo, foi um bom dia. Beleza. Agora vamos testar se a pessoa ela já digitou os caracteres todos em maiúsculo. Se o meu programa vai dar uma quebrada muito louca e vai tentar fazer alguma coisa que ele não deveria. Não. Já que quando a pessoa digita tudo em maiúsculo, ele simplesmente ignora por causa desse if aqui que eu tô esse if. Esse if. Por causa desse if aqui que eu tô testando se o caractere é minúsculo. Então, tanto faz a ordem desses dois if. Vamos ver. Tanto faz. Lucas. Oi. Matheus quer falar algo. Era a pergunta, né? Ah, show. Beleza, tanto faz a ordem desses dois ifs? Tanto faz, Mikael. Na verdade, você poderia até pegar esse if e fazer um ifzão, sabe? Junto com esse, tipo, se ele for o primeiro caractere, ou ele for depois de espaço, e ele for um entre A e Z, aí, tipo, funcionaria. Então, entendeu? Ou eu compliquei demais? Beleza. Então, beleza, fechado essa parte de string. Vocês têm mais alguma dúvida sobre string? Existe algum jeito de comentar mais de uma linha? Tem sim. Mais de uma linha, você pode fazer barra asterisco, asterisco barra. E aí você pode digitar aqui, ó, comentários de várias linhas. E aí ele ignora. Show. Vou comentar essa parte aqui, vou deixar ela. Ô, Lucas, mas não tem problema tentar acessar o frase de -1 quando i é 0, não? Por quê? Então, ótima pergunta, na verdade. O que acontece? Num if, ele vai testar as condições. Tá dando algum erro aqui, foi porque eu descomentei isso aqui. Quando você faz um if, ele vai testar as condições na ordem que você coloca. Então, por exemplo, ele vai testar primeiro isso aqui, depois ele vai testar isso aqui. Se por acaso isso aqui der falso, ele nem vai testar a segunda proposição. Então, quando é que isso aqui é verdadeiro? Quando o primeiro caractere ele for... Ah, tá certo. Tá certo. Quando o primeiro caractere ele for quando ele for o primeiro caractere e isso aqui deve... Ah, não, me confundi todo na explicação, mas vamos lá. A lógica é a mesma. Ele vai testar primeiro isso aqui, depois isso aqui. Só que como eu estou usando um ou bem aqui, qualquer uma dessas duas precisa ser verdade para ele entrar. Então, se isso aqui já é verdade, ele nem precisa testar isso aqui. Ele já entra, porque isso aqui já é verdade. E o ou me diz que se pelo menos uma das duas for verdade, ele já entra. Deu para entender? Deu sim. Muito obrigado. De nada.
e aquele que você usou para substituir as palavras. Que é aquele que eu É usei. a tarde do VS Code. Ah, sim. Show. Deu para entender mesmo essa parte do if? Eu me embolei todinho para falar. Oi. Aí o programa ele não vai fazer nada, porque eu não estou testando essa possibilidade. O que eu estou testando aqui eu estou só me importando com ou o primeiro caractere ou o caractere logo depois de um espaço, ou seja, o primeiro caractere de cada palavra. Então o programa nem vai se importar com isso. Eu poderia adaptar esse programa aqui para testar se o usuário está digitando o caractere no meio por algum motivo maiúsculo e baixar, mas não era o que a gente tinha se proposto a resolver nesse problema aqui. Mas depois eu posso fazer como um exercício, se vocês quiserem. Show? Ok. Então, teria que testar letra por letra, né? Sim. Não tem a função .upper no CVP? Se eu não me engano, tem. Eu acho que tem. ToUpper, né? Pois é, eu fiz desse jeito aqui mais raiz porque é importante que a gente saiba trabalhar com a tabela ASCII. Vai ter casos em que ela vai ser bastante útil. Beleza. Então, vamos passar para o próximo tópico, que é funções. Na verdade, a gente já está usando funções e falando a palavra funções desde a primeira aula. Então, agora a gente só vai formalizar o negócio. E uma função em C++, na verdade, uma função em qualquer linguagem de programação, ela vai ter uma ideia muito parecida de uma função na matemática. Então, ela vai pegar uma entrada, ela, opcionalmente, ela pode pegar uma entrada, ela vai fazer alguma coisa, ou seja, ela vai fazer um processamento com aquilo que você fez e ela vai poder ou não gerar uma saída. É bem intuitivo essa noção. Então, como é que eu declaro uma função? Você vai digitar o tipo de retorno, ou seja, o tipo de saída dessa função. Você vai digitar o nome da função, abrir parêntese, e aqui você vai digitar... Alguém querendo entrar? Aqui você vai digitar o tipo de entrada da função, que pode ser mais um, então, tipo entrada, e o nome da entrada, tira sigilo, nome da entrada. E aqui você vai fazer todo o processo. E aqui dentro você vai fazer todo o processamento da função. Então, retomando aqui, você vai colocar o tipo que você vai colocar a sua saída da sua função, se houver saída. Você vai escrever o nome da sua função. Aqui você vai colocar as entradas, você coloca primeiro o tipo da entrada, se for inteiro, se for double, etc., e o nome dela. Aqui você vai fazer seja o que você quiser aqui dentro. E adicionando aqui, você pode também retornar, né? Você pode fazer o retorno da função, caso essa função ela tenha retorno. Vamos ver isso aqui de uma forma mais prática, que vai ficar mais claro. Então, vamos fazer um exemplo bem besta. Deixa eu comentar logo isso aqui tudo. Beleza, eu vou jogar isso aqui pro final, para a gente não precisar ficar olhando isso aqui. Isso aqui também eu vou jogar pro final. E vamos deixar só isso aqui para a gente seguir guiando. Beleza, deixa eu escrever de novo a main aqui. Foi? Exatamente. Essa int main... Peraí, tá dando aqui. Animal. Tô... Aí à noite. Sim, essas funções que a gente utiliza, elas são da mesma forma dessa função main. Você pode ver main, que você pode ver aqui que ela tem um tipo de retorno, que é int. Ela tem o nome dela, que é main. Ela não tem nenhuma entrada, é opcional a questão dela ter entradas. Aqui a gente faz seja o que a gente quiser fazer e dá o retorno dela. A questão é que essa função main aqui ela é uma função especial, ela tem um significado especial para o compilador.
que esse significado o compilador vê aquilo ali, o processador, no caso, o computador, ele vê aquilo ali e ele pensa, eu tenho que começar a rodar meu programa por essa função. Essa é a diferença dessa função main para outras funções que a gente escreve. Então, vamos escrever aqui uma função bem simples, que é uma função até trivial, que é para somar. Então, eu quero fazer a soma de dois inteiros. Então, primeiro, eu tenho que dizer... Deixa eu melhorar aqui. Tipo do retorno, né? Eu tenho que dizer o tipo do retorno da minha função. Então, se eu vou somar dois inteiros, logicamente, eu vou retornar um inteiro. Eu vou chamar essa função de somar. E aqui eu vou digitar as entradas da minha função. No caso, são dois inteiros. Então, eu vou dizer que é o inteiro A e o inteiro B. A gente abre chaves e aqui eu vou fazer o que eu tiver que fazer, que no caso é somar. Então, eu vou declarar uma variável aqui dentro. Você pode declarar variável dentro de funções normalmente, assim como você faz na main. Eu vou declarar a variável soma e eu vou dizer que ela recebe A mais B. E aqui eu vou retornar essa soma. Beleza, escrevi minha função, está aqui. Como é que eu uso ela dentro da minha função main ou de qualquer outra função? A gente escreve soma, abre parênteses e aqui a gente vai digitar os valores que a gente vai entregar para essa função soma. Somar. Boa. Então, eu vou digitar aqui dois valores. Eu vou ler esses valores no teclado. E eu vou dizer que eu quero somar A e B e eu quero imprimir isso na tela. Estou usando aqui minha função somar A e B, com esses dois valores que eu estou lendo aqui do teclado e estou imprimindo ela na tela. Então, 2 e 3, por exemplo, 2 e 3 dá 5. Se eu fizer aqui para 10 e 11, dá 21. Então, nossa função está funcionando. E aqui você pode colocar diferentes tipos de dados, né? Você pode colocar double, char, bool, booleano, né? Todos os tipos que a gente viu. Inclusive, se eu não quiser que essa função tenha retorno, eu posso chamar ela de void. Não pode ter não, certo? Eu posso chamar ela de void, que void significa vazio, então ela não vai retornar nada. Inclusive, ó, ele está reclamando aqui. Se sua função ela não é para ter retorno, ela é uma função void, por que você está retornando? Então, eu vou chamar essa função aqui de dizer oi. E eu vou simplesmente escrever nessa função aqui, dizendo oi. Eu também não vou passar nenhum argumento de entrada para essa função, ou seja, ela também não vai ter entrada. Ou seja, ela vai ser da mesma forma aqui da main, né? Eu vou simplesmente vir aqui na minha main e vou chamar essa função. Dizer oi. Ele disse oi. Oi. Ah, meu amigo. Bora lá, que agora você puxou para o que eu ia falar exatamente agora. Vamos lá. Então, por exemplo, vamos entender um negócio interessante aqui que eu fiz. Que eu vou até dar um Ctrl Z aqui no meu código. Pronto. Olha que interessante. O que foi, bicho? Retorno em soma. Ah, porque tá longe aqui. Oi? Tá vivo? Pronto. Olha aqui que interessante. Eu estou declarando aqui uma variável A e B, bonitinha. Só que bem aqui, eu também estou declarando uma variável A e B que eu estou dizendo que é a entrada. E aqui eu estou usando esse A e B, aqui eu estou fazendo esse A e B aqui. Então quer dizer que eu preciso declarar na main a função com o mesmo nome que eu declarar aqui? Não. Vamos ver o que acontece aqui. Primeiro que você não precisaria declarar com o mesmo nome. Se eu quisesse chamar isso aqui de C de D, porque me veio uma voz divina dizendo para fazer isso, funcionaria do mesmo jeito. Então, se eu rodar isso aqui, mais 2, deu 3. O que está acontecendo é que tem um negócio que é o escopo das funções. É basicamente o seguinte. Quando você declara uma variável dentro de alguma função,
aquela variável só vai existir naquela função. Então, por exemplo, se eu declarei aqui uma variável A e B, eu não consigo acessar essa variável A e B aqui ou até aqui, em qualquer lugar. Não. Eu vou conseguir acessar essa variável A e B dentro dessa função main. Assim como essa variável soma que eu criei aqui, por exemplo, eu vou conseguir acessar ela dentro dessa função somar. E é por isso que eu posso fazer aqui uma função soma. Inclusive, eu poderia pegar esse somar bem aqui e eu poderia pegar esse somar e declarar e salvar ele numa função soma com o mesmo nome dessa função aqui e imprimir essa variável soma, funcionaria do mesmo jeito. Porque existe o escopo da sua variável, o escopo da sua função, em que as coisas só existem dentro dela. É como se isso aqui fosse uma ruma de universo, de multiverso, e aqui é um universo, e aqui é outro universo. E você pode ter uma cópia de você em outro universo, com uma vida totalmente diferente, fazendo coisas totalmente diferentes. E aí, quando você, por exemplo, chama uma função aqui, é que você pode pegar valores que está dentro dessa função e jogar para esse outro multiverso, como se fosse um buraco de minhoca. Então, as coisas funcionam assim, não sei. E aí você pode me fazer uma pergunta que, tipo, tem como, então, eu declarar uma variável que ela possa ser acessada de qualquer função? Tem. E é isso que tem o nome de variável global. Então, para você declarar uma variável global, você pode simplesmente declarar a variável fora de qualquer outra função. Então, eu posso vir aqui e dizer, sei lá, soma 2. Pronto. E agora, o que está acontecendo aqui é que essa variável soma 2, ela pode ser acessada de qualquer uma dessas funções e ela pode ser vista de qualquer uma dessas funções. Tanto que, por exemplo, vamos lá, vamos começar a dar sentido para as funções void. Se eu dissesse que essa função aqui é void, eu poderia pegar essa variável soma 2 aqui e atribuir a ela a soma de A mais B. Essa função não está retornando nada, mas ela está fazendo algo bastante útil para mim. Ela está somando duas variáveis e está me dando o valor dela dentro dessa função soma 2. E como essa função soma 2 está visível para todas as variáveis, eu posso acessar essa variável soma 2 também de dentro da main. Então, vamos lá. Eu vou ler esse A e B aqui e eu vou chamar a função somar, né? De A e B. E aí eu vou imprimir soma 2. E por que isso aqui vai funcionar? Porque estou lendo duas variáveis, estou jogando esses dois valores inteiros para a função somar, essa função somar está pegando esses valores inteiros, está jogando nessa variável soma 2, que é uma variável global, ela pode ser acessada de qualquer lugar, e estou imprimindo essa variável soma 2 aqui. Então, isso aqui vai funcionar exatamente da mesma forma dos nossos outros códigos. Somando 1 com 2, eu vou ter 3. Tá claro isso aqui? Não podia só imprimir o soma 2? Podia, exatamente. A luz Rick Mori. Você disse o plano? Tá tranquilo, galera? Tem alguma dúvida sobre essa? Não podia só imprimir a função soma 2 sem chamar a função? Sim, mas aí, tipo, é até algo interessante você me lembrou de falar, mas se eu imprimisse a função soma 2 sem chamar a função somar, ela não ia ter a soma lá dentro dela, porque eu não chamei a função somar. E quem está somando e atribuindo a soma àquela variável soma 2 é a função somar. Entendeu? Mas aí tem uma diferença interessante de variáveis locais, que são variáveis declaradas dentro de funções, para variáveis globais. Eu acho que vocês já tiveram problema com isso, que é, vou comentar esse código aqui. Vocês já tiveram problema com isso, que é tipo, vou declarar aqui uma variável chamada número e por algum motivo eu esqueci de atribuir alguma coisa para ela e eu estou tentando imprimir essa variável número, por exemplo. Então, vamos ver no que é que dá isso aqui. Deu esse número aqui. Se eu compilar e rodar de novo, que não quis compilar. Se eu compilar e rodar de novo, tá, continua dando o mesmo número aleatório.
Mas, enfim, deu um número aqui que aparentemente não tem nenhum motivo para esse número existir aqui. Vamos lá. O que acontece é que quando você declara uma função local, ou uma variável local, ou seja, uma variável dentro de uma função, o computador está pegando um espaço de memória lá e está dizendo, ok, você pode utilizar esse espaço de memória aqui para você fazer o que você quiser. Só que em algum outro momento, em algum outro programa aleatório do seu computador, aquele espaço de memória estava sendo usado. E tinha algo sendo guardado dentro daquele espaço de memória. O que acontece é que depois que o programa, o próprio sistema operacional, ele parou de usar aquele espaço, o valor que ele estava usando continua lá. Então, se você declara uma variável e você tenta fazer alguma coisa com ela sem prestar atenção nisso, você vai estar trabalhando com um valor que você não tem a mínima ideia do que é. Então, se você declarar uma variável local, você é de bom tom que você atribua a ela algum valor, mesmo que seja um valor arbitrário como zero. Só que quando a gente vai para o campo das variáveis globais, a coisa muda um pouco, porque toda variável global ela é iniciada com zero. Então, se eu declaro uma variável aqui, por exemplo, número, e eu rodar isso aqui, ele vai me dar um zero. Então, aqui a gente tem, por exemplo, um ótimo motivo para você declarar uma variável global. Você pode declarar a variável global e você já vai ter a garantia de que você sabe o que é que está aqui dentro. Mas tem algum perigo de você declarar uma variável global? E tem. Primeiro, o perigo disso é que você pode acessar isso aqui de qualquer lugar. Então, pode ter um lugar aleatório do seu código que você, sem querer, está acessando isso aqui de forma não intencional, sem querer mesmo, e aí isso está dando um problema que você não faz nem ideia e vai dar um trabalho danado para debugar. Então você tem que ter cuidado. E além disso, como isso aqui está visível de qualquer lugar, você não pode vir numa função aqui e dizer que eu quero uma mesma função, uma mesma variável com esse nome. Porque nesse caso o compilador não reclamou. Mas isso aqui vai dar ruim. Na pior das hipóteses, você vai estar substituindo aquele valor que isso aqui não era para funcionar, na verdade. Funciona. Fiquei intrigado agora. Mas você está tendo problema aqui, porque você tinha uma variável e você poderia estar com um valor útil nisso aqui, e depois você está jogando um valor aqui dentro que não era o valor que você queria. Então pode dar problema. É um dos cuidados que você tem que tomar quando você está utilizando variáveis globais. Tranquilo? Alguma dúvida? Ensinamento, eu pedi para a pessoa colocar 3 números, mas aí eu uso essa função, só recebe 2. O que acontece? Então, você tem que... Essa função, ela não faria sentido para você, né? Porque você escreveu uma função que ela está somando 2 números, quando na verdade você queria somar 3. Aquela função foi um exemplo bem bobo, mas como você escreve suas próprias funções, então você vai escrever alguma função que faça sentido para você. Se você quer somar 3 números, então você faz ela com 3 números. Se você quer somar uma quantidade não 6 de números, uma quantidade que vai ser digitada pelo usuário, então você pode, por exemplo, declarar um vetor global. Sai, bicho. Você pode, por exemplo, declarar aqui um vetor números com um valor aleatório, que você... Aleatório não, né? Um valor que você vai definir lá no seu programa. E eu posso fazer uma função void, somar. E, ó, inclusive, ela tanto não retorna nada, como ela não recebe nada, e essa função vai somar esses 10 números aqui. Então, ó, eu posso fazer aqui for, int igual a 0, 10. Soma igual a... E pronto. Faz isso daqui, ó, aí ele vai estar somando todos os valores. Ah, nesse caso aqui ela teria retorno, né? Eu tô falando besteira. Nesse caso aqui ela teria retorno. E aí você poderia, por exemplo, retornar a soma desses números aqui. Veja que tu não está passando nada para ela, porque você não precisa passar. Ela já consegue acessar esse vetor global que você declarou aqui, fazer a soma deles e retornar esse valor que você precisa para trabalhar. Tranquilo? É o número da memória, não? O Matheus tinha dito alguma coisa sobre, eu acho.
Então, se o número da memória que tu tá falando é o número do espaço de memória, que, por exemplo, eu poderia armazenar num ponteiro, que é uma variável que você guarda esse tipo de dado, eu tenho quase certeza que não, que é um valor que a gente chama de lixo, porque é um negócio que você não sabe o que é e é realmente aleatório, então, não, quando você declara, o que você vai ter lá é lixo, que é um valor aleatório. Tem ordem de preferência? Tu diz ordem de preferência em relação a quê? Aos argumentos que tu passa para a função? As variáveis que tu passa para a função, né? Da main. Como assim? Da main da função. Eu não entendi, mas se tu e da global. Ah, pronto. Então, o C e várias outras linguagens de programação, na verdade, ele sempre vai ler o código de cima para baixo e meio que o que está aqui, o que está embaixo disso aqui, as coisas não existem até que ele chegue lá. Então, o que acontece é que primeiro você vai ter essa variável aqui e depois que ele chegar bem aqui e tiver um int números de tamanho 10, ele vai meio que substituir o que você tem aqui, entendeu? Tipo, é como se isso aqui morresse e o que você tem é isso aqui agora. Entendeu? Mas, tipo, tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque não funciona tão exatamente desse jeito. Porque por exemplo, se eu criar de novo int números dentro da função main, ele vai achar ruim. Porque eu já criei essa variável dentro da função. O que acontece de fato é que, tipo assim, dentro da função ele vai priorizar a variável que está lá. Tipo, eu verifico. É como se fosse o seguinte: eu quero acessar números e eu estou dentro da main. Existe essa variável números dentro da função main? Não. Existe ela na global? Existe, então eu vou acessar aquela. É como se tivesse uma ordem de prioridade de fato. Então, tipo, não dá pra você acessar, criar duas variáveis do mesmo nome dentro da função, entende? Ah, que massa. Não manjava não desse detalhe. Doideira. A única coisa que ele guarda seria uma função definida por você. Como assim? Eu já estou muito ruim para entender as perguntas. Ó, o Marcelo Corrêa ele falou de diferença entre rap e stack. Ah, pronto. No fundo, nos planos mesmo, como ele aloca as variáveis globais e as variáveis locais é diferente. Ele vai alocar as variáveis globais em um lugar, que a gente vai chamar de heap, e as variáveis dentro de uma função, uma variável local, dentro da stack. E por que que isso importa pra gente assim? Porque eu vou ter muito mais espaço para declarar variáveis globais. Eu vou ter muito menos espaço para declarar variáveis locais. Daqui a pouco, quando o Lucas for falar sobre funções recursivas, vocês vão entender a importância disso. Quando eu uso, por exemplo, o int somar, ele guarda para ele o sentido daquilo, mas eu posso redefinir o int às vezes uma variável dentro do código, é como se ele não guardasse. Então, você não pode redefinir infinitas vezes uma variável dentro do código. Como o Matheus falou, se você tentar definir uma variável de novo dentro da função, vai dar ruim. Mas é tipo isso. Por exemplo, no caso de você definir uma função, como você meio que não tem assim, aquela função ela está definida dentro de um local, sabe? Então, ela não está definida dentro de um local, ela está definida no programa. Então, tu pode acessar aquela função dentro de qualquer lugar do programa. Entendeu? A lógica do negócio? Show. Beleza, então, alguma dúvida dessa parte de funções? Show. Então, vamos para o último tópico que a gente vai ver hoje, que é recursão. Que é massa. Vamos lá, recursão. Vou comentar, pagar isso aqui. Depois eu faço umas notas bonitinhas e mando para vocês. Então, a recursão, ela vai ser um tipo especial de função, que ela vai ter uma característica interessante para a gente. É o seguinte, basicamente,
Uma função recursiva, ela é uma função que chama a si mesma. Como assim? Digamos que eu tenho aqui uma função vazia, vou chamar ela de função, ela não vai receber nada também. E ok, a gente tem essa função vazia aqui. E para ela ser recursiva, basta que eu chame ela dentro dela mesma. E o que é que acontece aqui? Vocês podem se perguntar logo de cara, mas isso aqui vai me gerar um loop infinito. Porque dentro de uma função, eu vou chamar ela mesma, e aí depois ela vai chamar ela mesma, e chamar ela mesma, e isso aqui nunca vai acabar. E é verdade. Então é por isso que dentro da função, a gente sempre tem que ter um negócio que é o caso base. Vai ser meio que um ponto de parada para essa função, que vai ficar mais claro quando eu fizer logo um exemplo. Então, digamos que eu quero somar n primeiros números naturais. Quero fazer a soma desses n primeiros números naturais. Então, vamos lá. Como é uma função para somar, intuitivamente, eu vou retornar um inteiro. Eu vou chamar ela de somar naturais. E eu vou passar até qual número eu quero somar ela. Então, eu vou chamar aqui int n, ela vai somar de 1 até n, que seria tipo, se eu passo 5, ela soma de 1 até 5, de 1 até 6, e por aí vai. Então, beleza. Vamos pensar aqui. Digamos que eu quero descobrir a soma de zero até 5, por exemplo. Para eu saber quanto é a soma de 0 até 5, basta eu saber a soma de 0 até 4 e adicionar 5, ok? Então, basta que eu saiba a soma de... Basta que eu saiba... Oh, meu Deus. Basta que eu saiba a soma de 4. Só que para eu saber a soma de 1 até 4, basta que eu saiba a soma de 1 até 3 e soma com 4. Então, meu Deus, eu estou apanhando muito o meu teclado. Para eu saber a soma de... Vocês já entenderam a lógica, né? Então eu vou sempre voltando. Para eu saber a soma de 0 até 3, basta que eu saiba a soma de 0, não, meu Deus, de 1, tanto faz. Mas de 1 até 2 e por aí vai. E aí o que é que acontece? Vai chegar um momento que... Qual é a soma de 1 até 1? É o próprio 1. Então vai chegar aqui um momento que a gente vai chegar no caso que ele não tem mais para onde ir. E aí meio que a função vai voltando. Então o que é que a gente vai ver aqui? Vamos lá. Para eu saber a soma de um tal número n, basta que eu saiba a soma dele de n menos 1, ou seja, a soma do anterior, e eu adicionar esse n, ok? E aí eu retorno isso aqui. Só que isso aqui vai ir até o infinito. Então, quando eu chegar no nosso caso básico, que no caso é 1, eu basicamente retorno 1. Ou seja, porque eu não tenho mais para onde ir. Então, beleza, eu digitei aqui o número 5, ele vai olhar. A soma do 5 é a soma do n-1, que no caso é 4, mais o 5. Aí, quando ele chamar essa função, ele vai entrar nisso aqui para 4. E aí ele vai ver, então, a soma do 4 é 4 mais a soma de 3. E por aí vai até que ele chegue no 1, que a soma de 1 é 1. E vamos olhar isso aqui funcionando na prática. Eu vou chamar a soma naturais para o 5. E aí, aparece aqui. E ele me dá 15, né? Que é 5 mais 4, 9. 9 mais 3, 12. Mais 2, 14. Mais 1, 15. Tá certo, então. E isso daqui pode... Pelo menos a primeira vez que eu vi isso aqui, eu fiquei com um nó muito grande na minha cabeça, porque não parecia algo tão intuitivo. Mas, basicamente, vamos olhar uma simulação do que realmente está acontecendo com isso aqui para a gente entender. Então, ok. Então, cadê? Valeu. Tá aqui. Então, beleza. Eu tenho aqui um sitezinho que ele vai simular uma função recursiva acontecendo. Então, eu vou digitar... Isso aqui é JavaScript, tá? Não é C, mas a sintaxe é bem parecida com C. Eu vou só digitar a mesma função que eu fiz lá aqui, que foi...
A sintaxe é bastante parecida com C, então dá para acompanhar de boa. Eu vou rodar isso aqui. Peraí. Tá, o que é que acontece? Eu estou colocando aqui para o valor 5, tá? Então, quando eu chamo essa função aqui que eu fiz, ó, vocês podem olhar aqui para acompanhar como a sintaxe é parecida, eu acho que fica de boa. Como eu chamei essa função aqui para o 5, então ele vai olhar, beleza, a função começou, ele vai chamar a função para o 4, que é para o n-1, que eu preciso desse valor, né? Então, beleza, a função para o 5, ela chama a função para o 4. Só que aí eu jogo o 4 aqui. Quando eu jogar o 4 aqui, o 4 ele vai precisar da função para o 3. Ou seja, entrou na função do 4, a função do 4 vai chamar a função para o 3, que é a soma dos 3 primeiros números. Começou a função para o 3 aqui, ele chama para o 2. Começou a do 2, ele chama para o 1. Chegou no 1, ele vê, o 1, o que é que eu tenho que fazer quando eu chegar no 1? Eu retorno 1, porque eu não tenho mais para onde ir. Beleza, retornei 1 para o 2. O 2 pega esse 1 bem aqui e soma com ele mesmo, ou seja, 1 mais 2, 3. Beleza, tá aqui o valor 3. Aí eu mandei o 3 para a função do 3. Então ele vai pegar esse 3 que eu retornei da função, vai somar com ele mesmo. E vai depois, até que a gente vai chegar no final e vai retornar o 15. Deu? Lucas, tem uma pergunta aí no chat. Por que não tinha que pôr a função... ótima pergunta. Por que não tinha que pôr a função dentro de else? Tá. Vamos lá. Nossa, esse foi um detalhe muito importante que vocês falaram de funções. Toda função, ela acaba no return. Então, digamos que eu tivesse qualquer coisa para cá, qualquer coisa depois dessa função bem aqui. Sempre que uma função ela chega no return, ela vai ignorar tudo que tiver embaixo e vai acabar. É tanto que até na última aula, o Matheus usou essa técnicazinha para terminar a função main antes do que a gente queria. Então, o que acontece é que se ele não for igual a 1, ele não entra aqui. Então ele vem logo para esse return bem aqui e ele... É como se isso aqui funcionasse como else, entende? Tipo, não tem diferença nenhuma. Oi. No if. Como? Peraí. Como assim? Você só escreveu a linha depois do Eu if. sei. Sim. Pois é. O if, quando você só tem uma linha dentro de um if, você pode omitir as chaves. Então, isso aqui funcionaria da mesma forma que isso aqui, ó. Se eu fizesse esse segundo aqui, ele funcionaria da mesma forma, tá bom? Então, o que acontece é quando você só tem uma linha aqui, você poderia omitir essas chaves que o compilador entenderia da mesma forma e isso aqui ia funcionar do mesmo jeito. E, sinceramente, eu faço isso aqui só porque fica mais bonitinho. Mas não precisa fazer isso aqui. Se você não se sentir confortável, pode usar as chaves que tá de boa. Isso aí também vale pro else, pro for e pro while. Isso. E pro else if também. Ela acaba e começa de novo. Recursão, uso de drogas, concordo. Tem mais alguma pergunta sobre recursão? É verdade que para entender recursão precisa saber de recursão? Adorei a referência. É verdade. Só abrindo espaço aqui para uma curiosidade, se você digitar recursão no Google, olha aqui o que é que acontece. Recursão, olha o que acontece. Pegaram? Ô, louco, eu não sabia disso aí, não. Easter eggs. Então tá, já tá chegando perto do fim da aula, vamos fazer um último exemplo de recursão, que vai ser um exemplo um pouco mais divertido. E vamos lá. Então, beleza. Deixa eu apagar isso aqui. Vou deixar essa função aqui comentada. Não comentei o começo dela. Ctrl, ponto e vírgula, tá? Se vocês quiserem comentar várias linhas de código ao mesmo tempo, vocês apertam Ctrl, ponto e vírgula e comentam. Então tá. Tem uma sequência que eu acho que talvez muitos de vocês conheçam, que é a sequência de Fibonacci,
que ela é assim. Ela começa com 1 em 1, e o próximo número dela vai ser a soma dos dois anteriores. Então, tendo 1 em 1 de base, qual é o próximo número? Seria 1 mais 1, 2. Aí o próximo número dela seria 2 mais 1, que seria 3. O próximo número dela seria 2 mais 3, que seria 5. 3 mais 5, que seria 8. 8 mais 5 seria 13, e por aí vai. Vocês já conheciam essa função? Que a maioria conhece, né? Tranquilo. Então, beleza. 13. Beleza, então vamos lá. Se eu quisesse, por exemplo, fazer um código que ele iria calcular o enésimo termo dessa função. Então, digamos, eu quero saber qual é o quarto termo da sequência de Fibonacci. 1, 2, 3, 4. Nesse caso aqui seria o 3. Como é que eu poderia fazer essa função aqui de forma que ela fizesse isso para mim de forma recursiva? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o nosso caso base, ou seja, onde é que nossa função vai parar. E eu acho que para nossa sequência de Fibonacci já fica bem claro porque ela começa do 1 em 1, ou seja, ela obrigatoriamente ela vai ter 1 e 1. Então a gente sabe que o primeiro termo dessa sequência, esqueci de comentar, o primeiro termo dessa sequência ele vai ser o 1 e o segundo termo dessa sequência ele vai ser o 2. Então como é que eu faria para pegar um termo aleatório dessa sequência? A gente sabe que um termo ele é formado pela soma dos dois anteriores. Então, um enésimo termo, o enésimo ele seria a soma do anterior, seria o n-1, a soma do termo anterior, com a do anterior ao anterior, ou seja, os dois que estão atrás dele. Então, seria o n-2. E eu acho que aqui já fica bem claro quais vão ser meio que as peças que a gente vai juntar para fazer a nossa função recursiva. Vocês entenderam a lógica que a gente está usando? Show. Então, beleza. Onde é que eu tô? Aqui, beleza. Então, vamos escrever essa função. Ela vai retornar um número, né, que vai ser o número que está na posição enésima dessa sequência, então ela vai retornar um inteiro. Eu vou chamar ela de fib. E eu vou passar o n, que seria, eu quero saber o quinto termo da sequência, o 10º termo, e por aí vai. Beleza. Então, qual é o nosso caso básico que a gente tem? Se n for igual a 1 ou n for igual a 2, ou seja, se a gente estiver querendo saber qual é o primeiro ou qual é o segundo termo da sequência. Eu botei 2, né? Bem aqui, desculpa, gente. O segundo termo da sequência 1, confundi. Se a gente estiver querendo saber qual é o primeiro termo da sequência ou o segundo, a gente já viu aqui que vai ser obrigatoriamente 1. Então aqui não tem nem o que pensar, a gente retorna 1. Vou até usar aquela notação da chave só para vocês verem que realmente não tem diferença. Nenhum aqui. Se não, então como é que a gente vai saber qual é o termo? A gente vai ver que é a soma do termo anterior com o anterior do anterior. Então, a gente vai retornar fib de n-1 mais fib de n-2. Ok? Então, vamos testar. Eu vou ler um número aqui. Eu vou imprimir fib desse número n. Okay. Vamos ver aqui qual é o terceiro termo da sequência. O termo da sequência, 2, né? E aqui o nosso programa disse que era o 2. Beleza. Vamos ver qual é o quinto termo da sequência. Está dizendo que é o 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Vamos ver qual é o 40º termo da sequência. Isso aqui vai demorar um pouco. Isso aqui vai demorar bastante. E, na verdade, foi excelente eu ter escolhido esse termo assim na doida. Porque tem uma coisa muito importante que a gente tem que falar sobre recursão, é que essa bicha aqui pode ser muito perigosa. Porque isso aqui cresce muito fácil.
Isso aqui vai longe muito fácil. Como vocês podem ver aqui, para cada... Nossa, aqui realmente foi longe mesmo. Essa bicha aqui, toda vez que a gente chama um, ela vai chamar dois. Então, ela tá a cada 50 vezes, ou seja, ela tá chamando dois 50 vezes. E dois, e dois, e dois. Então, vocês podem perceber que isso aqui... ele Dá estourou o dois tamanho do inteiro. Estourou. Então, o que acontece? Isso aqui cresce de uma forma exponencial, que já deixa um gancho aí para uma das próximas aulas que a gente vai ver que não é bila, não. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente for escrever, porque os programas podem começar a ficar muito lentos. E vamos ver, então, essa função aqui rodando naquele simulador lá, para a gente ver... vai longe. Como que eu paro uma execução? Ctrl+C. Por exemplo, aqui, ó. Só dar um exemplo, né? Me rodar esse 50 de novo para matar meu computador. Se quero rolar, quero parar, Ctrl+C e a função para. Show? F. Galera, usei isso para testar processador. Chega a estar mais quente aqui meu computadorzinho. Como que quebra a execução do código? Beleza, não tem nenhuma pergunta não. Então, quer dizer, tem perguntas sobre isso? Não. Beleza, então... você ligou o microfone? Ia falar alguma coisa, Matheus? Eu fechei o VS já 600 vezes. Já botei 1002 de sétima geração para descobrir a posição do 500. Coragem. É uma pergunta boa da Elisa. Falou negativo. Boa, por que deu um valor negativo? Então, eu não vou falar do porquê exatamente é um valor negativo, mas o que acontece é que inteiros eles têm um tamanho fixo. Né? A memória do nosso computador é limitada e quando você declara um inteiro, ele vai ter uma quantidade de bits reservada para ele. Inclusive, esse inteiro que a gente declara aqui em C, esse inteiro aqui, na maioria dos casos ele vai ter 32 bits, tá? Para os computadores atuais. Pode variar, mas provavelmente é 32 bits. E aí o que aconteceu naquele caso foi que estourou o tamanho dele, sabe? Passou. E por acaso é um valor negativo que a gente vai ver na aula de manipulação de bits, porque é um valor negativo, que é um negócio chamado complemento de 2 e tal, mas aí é outra história. E é isso. Então vamos ver como é que isso aqui acontece visualmente, tá? Inclusive esse site aqui, eu vou mandar um link para vocês, para vocês poderem brincar, ele já tem essa função de Fibonacci aqui, ó. Vocês podem ver que é basicamente a mesma coisa que eu fiz aqui, né? É a mesma função, só em JavaScript. Vocês podem testar em Python também. Mas, enfim, vamos testar ela com o valor 3. Só para dar uma... Volta. Tá. Então, a gente roda essa função aqui com o valor 3. E aí ela vai ver que esse valor não é nem 0, nem 1. Então, ela vai chamar primeiro essa primeira aqui, ó, que é o f de n-1. Então, ele chama o f de 2. Beleza, chamou. O f de 2, agora a gente está dentro do f de 2, né? Então, o f de 2 vai chamar o f de 1. E aí no f de 1, a gente vai retornar, né? E aí, beleza. No f de 2, a gente já recebeu o valor desse primeiro e agora ele vai para o segundo. Então, o 2 chama o do segundo. Agora, como o f de 2 ele tem o valor do primeiro e do segundo, ele pode fazer essa soma, 1 e 0, e aí ele retorna essa soma para o 3, e aí agora o 3 ele ainda estava nessa primeira, então agora o 3 vai para essa segunda e repete o ciclo. Vai chamando. E aí, ó, e aí ele acaba, tá? Só que no caso retornou 2. Só uma pequena diferença que essa daqui, ela considera que o primeiro termo da sequência é 0. A gente considerou que o primeiro termo era 1. Mas na prática não tem tanta diferença assim, não. Só para a gente visualizar o quão grande fica isso aqui à medida que a gente vai colocando valores, vamos botar o de 20 e ver se isso aqui não explode. Vai derrubar o site. Explodiu. Tá, para botar... Ó, só, tipo, 20 é um número relativamente baixo, já... Quanto foi mesmo que o site disse que deu? 222. Pois é, a gente colocou o número 20 e deu mais de 222, então isso aqui cresce muito no total de 10.
pra ver se não explode. Foi. Então, é isso aqui que acontece quando você bota o de 10. Então, vocês podem ver que isso aqui cresce de uma forma absurda. E F. Se tu botar 10 reto, Depois a gente vai descobrir uns jeitos mais eficazes de calcular o Fibonacci. É viável não. Mas não. para demonstração. É só para vocês pegarem a ideia da recursão. Ficou legal a recursão? Vocês entenderam bem? Tem alguma dúvida? Bota na informação. Ah, sim, sim. Elisa, tipo, o que eu fiz aqui foi mais, assim, por questão de exemplo, porque, por exemplo, a gente fez a soma dos n números naturais. A gente poderia simplesmente usar a soma de um PA. Então, tipo, não tomem isso aqui como a forma como vocês realmente devem fazer as coisas. Façam da forma que seja mais decente. Mas a ideia é que vocês entendam como é que funciona a recursão, sabe? Então, show, galera. Mais alguma coisa? Pois, galerinha, então é isso. A gente já está estourando aqui um pouquinho o tempo. Eu espero que vocês tenham gostado. A lista de strings, funções e recursões. Põe para pegar a posição 1000. Ah, meu amigo. Posição 1000. Pode ser o contador que for, que o bicho não aguenta. Tô. Meu amigo, agora eu tenho FPS no talo por causa da RGB. Não. Ah, mas aí, meu amigo, quem está no Google Chrome tem pena de nada, não. Mas, galera, valeu. É isso. A lista de exercícios, os exercícios eles já estão lá na planilha. Arrochem. Se tiverem qualquer dúvida, lança pra gente lá no grupo. Se tiver vergonha, lança no PV, que a gente tenta ajudar sempre. E é isso aí. Valeu, galerinha. Boa noite, galera. Me sinto tão mais inteligente hoje. Valeu, boa noite.